Amigos e amigas, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro quinzenal das nossas palestras via nossa página do Facebook. E como vocês, se já participaram de alguma dessas palestras, desses encontros, a dinâmica que nós vamos ter é mais ou menos a seguinte. Nós devemos falar sobre o tema que foi divulgado, que vocês viram na nossa página do Facebook, por alguns minutos. Em seguida, abriremos para um aspecto mais interativo, onde vocês poderão estar fazendo perguntas e, na medida de nossas possibilidades, nós estaremos respondendo. De forma que vocês, a partir daquele momento que a gente abrir para perguntas, fiquem à vontade para que possam assim criar uma interação entre todos nós, tá ok? Gostaria de relembrar que no encontro passado, há 15 dias atrás, nós tivemos um tema chamado liberdade e unidade. E dentro do aspecto da unidade, é possível que durante a nossa interação nesta noite, nós vamos abordar um pouco também a respeito disso, porque é a partir desse elemento que pode trazer para o ser humano a unidade que o sentido da vida pode realmente ser restabelecido dentro daquilo que nós vamos abordar. Antes de entrar diretamente no tema, nós gostaríamos de fazer mais algumas perguntas, e que provavelmente todos nós que estamos nessa sala fazemos para nós mesmos durante talvez muito tempo. Nós levamos uma vida, ou a nossa existência, reflete esse aspecto da unidade, ou do aspecto, se nós quisermos assim chamar, da divindade, ou do elemento perfeito dentro de nós? Todos nós sabemos que o ser humano, ele carrega dentro de si a possibilidade do uno, do perfeito, da paz, e almeja, ele sonha com liberdade, com amor. É a nossa vida um testemunho dessas situações? Em que direção nós tocamos a nossa existência? Se nós pensarmos que nós possamos considerar a vida como uma viagem, e nós como o timoneiro desse barco, né? Como aquele que segura o leme desse barco, nós temos consciência de onde nós estamos de fato levando o nosso barco da vida? Nós entendemos perfeitamente quais são as nossas intenções, sabemos para onde dirigimos essa nave, esse barco? São perguntas bastante simples, mas essenciais para que a gente dê o verdadeiro sentido da nossa existência. E com certeza isso não é nada novo para vocês que estão aqui nesta sala. Muitos de vocês já fizeram N vezes essa pergunta e com certeza sentem que algo falta e que há uma carência enorme de clareza, de uma visão onde a direção do barco seja dada, e muitas vezes até vemos a direção em que nós gostaríamos de levar o nosso barco. E lutamos para que isso se realize. Nos envolvemos demais com muitas filosofias, com muitos trabalhos que pretendem nos dirigir para essa direção indicada da perfeição, da bondade, enfim. Mas sempre temos a experiência de que ainda nos falta algo, de que não conseguimos ainda chegar nessa meta. E sempre nos perguntamos, o que há de errado? Será que o elemento dentro de nós
que seria possível nos levar, ou que seria possível de nos dar a direção correta da nossa existência, não está ativo o suficiente? Será que a nossa consciência ainda não atende ou ainda não percebe os impulsos que vêm dessa autoridade interior que todos nós temos dentro de nós e que nos levaria a uma condição diferente da que nós vivemos? Hoje nós experimentamos com muita clareza a separatividade. Isso nós percebemos na nossa vida diária, em nossas casas, em nosso mundo do trabalho, no mundo social, no mundo econômico, enfim, nas diversas manifestações da vida do ser humano. Será que isso também é um reflexo daquilo que acontece dentro de nós? Como será que está estruturada a nossa vida mais interior? E com isso, nós gostaríamos agora de nos remeter para o foco da nossa palestra. E tendo como base o cartaz que foi divulgado. Se vocês lembram, a imagem do nosso cartaz, ela traz um ser humano de olhos vendados, com as mãos, e com 3 sinais em 3 lugares do corpo. Um apontando numa direção à direita, que está na nossa cabeça, outro na região do coração, apontando a seta para outro lado, e uma interrogação mais abaixo. Esses 3 centros, esses 3 sinais estão em 3 centros de força do ser humano. Estão em 3 aspectos do ser humano que, na verdade, dão a dinâmica da nossa vida. E por trás desse ser humano existe um labirinto, que nós poderíamos dizer que é o nosso labirinto da vida, aonde nós estamos buscando encontrar o chamado fio de Ariadne, que vai nos conduzir na direção do sentido real da nossa existência. E o aspecto que está abordado nessa imagem diz que a nossa cabeça, o nosso pensar, a nossa volição, que está todo dentro dessa região, aponta numa direção, como se aquilo que nós pensássemos, aquilo que nós dirigimos à nossa vontade, fosse em desacordo com aquilo que está na nossa região do sentimento. Tanto é que a seta que está nessa região aponta para uma direção seguinte, deixando claro que dentro de nós, nessas duas regiões centrais do ser humano, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos, há uma atividade que não é harmônica. Esses 2 centros ainda não funcionam em harmonia. Muitas vezes, aquilo que pensamos não corresponde àquilo que nós sentimos. E disso decorre o quê? Decorre de que nossas ações, que é o resultado daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos e daquilo aonde a gente coloca a nossa vontade, toda a nossa ação vai refletir um estado que é um estado ainda em desarmonia. O centro, a unidade desse ser humano que somos nós, ainda não está manifestado. Nós manifestamos muito mais a nossa separatividade. Há dentro de nós algo que precisa ser de fato transformado. E todo o trabalho, todo o discipulado de uma escola espiritual tem como base a realidade de que o ser humano, que somos nós, estamos vivendo uma vida ainda dentro da separatividade, apesar de sonharmos, de buscarmos a unidade e dentro da unidade a possível liberdade.
E esses três aspectos da cabeça, do coração e das nossas ações, das mãos, eles formam a coluna do ser humano. Eles formam o bastão de Moisés, né? Aquilo que nasce no cimo da nossa cabeça e vai até a nossa região mais abaixo, que é o nosso plexo sacralis. De forma que essa coluna, ou esse triângulo de fogo que representa a nossa alma, hoje ele não está trabalhando harmonicamente. E daí decorre de que todas as nossas ações, de que toda a nossa vida de pensamentos, a nossa vida de sentimentos e a nossa vida de ações vai refletir algo dessa incoerência. E não é à toa que aquilo que manifestamos dentro dos nossos lares, dentro do mundo do nosso trabalho, dentro do mundo social, seja algo diferente. De forma que o trabalho que é proposto por uma escola espiritual como a da Rosa Cruz Áurea é um trabalho que visa transformar, a partir de um elemento novo, a partir de um elemento que está latente dentro de todos nós, a possibilidade de transformar a relação entre esses três aspectos do ser humano: o pensar, o sentir, a nossa vontade e, portanto, também as nossas ações. Hoje, o ser humano, ele praticamente é reativo a essas situações. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e, portanto, a forma como nós agimos é praticamente determinada pela nossa condição sanguínea, aquilo que herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa linhagem sanguínea, e também daquilo que está armazenado dentro do nosso campo de respiração, dentro de nosso pequeno mundo, que nós chamamos de microcosmo, em forma de karma, em forma de uma bagagem que recebemos de outras existências que nós portamos. Então, grande parte da nossa vida de pensamentos, da nossa vida de sentimentos e da nossa vida de ações é determinada por esses aspectos hereditários e kármicos. Porém, nós não somos somente isso. Esse elemento que todos nós portamos, esse elemento da unidade que vive dentro de nós, que nós chamamos na nossa literatura de protoátomo, ou de átomo centelha do espírito, e que foi chamado de inúmeros outros nomes em muitas outras religiões e muitas outras filosofias, ele é o elemento que nos faz buscar dentro de nós e também fora de nós esse sentido da vida. Ele mostra para nós que, mesmo que nós temos satisfeitos as nossas necessidades básicas de alimento, de segurança, de bem-estar material, de uma boa vida de relacionamento, de afetividade e de algumas realizações dentro desse plano, mesmo assim, nós não nos sentimos completos, nós não nos sentimos satisfeitos com a vida que nós levamos. E isso porque esse elemento que representa a unidade dentro de nós fala de alguma forma em nosso sistema. Ele é o responsável por essa inquietude, por esse sempre buscar algo que dentro da nossa consciência ainda é muito indefinido, mas que nós podemos nominá-lo como perfeição, como o divino dentro de nós, como uma busca de realização, mas que não encontramos, até o momento, em nenhum dos nossos desejos realizados. E isso, amigos, está ligado também a um aspecto que é fundamental no ser humano
de hoje. E esse algo fundamental nosso chama-se egocentricidade. Tudo o que nós buscamos visa a satisfação pessoal do ser humano, a nossa satisfação pessoal egocêntrica. E esse elemento universal, nesse momento, ele não realiza essa condição, porque ele fala de um amor que é impessoal, que é universal, e que não se dirige apenas à nossa autossatisfação. E isso cria um conflito interno enorme dentro do ser humano. Porque ao mesmo tempo que ele busca o universal, o impessoal, ao mesmo tempo ele tem dentro de si o ser egocêntrico, que o impulsiona a sempre escolher e a ter preferências, a buscar aquilo que lhe dá satisfação pessoal e, normalmente, em detrimento de terceiros. Esse é um conflito fundamental que, naqueles seres humanos que já não buscam apenas a satisfação pessoal, sofrem. E é esse sofrimento que faz com que o ser humano amadureça e busque dentro de si resolver esse grande problema da vida. E isso está de alguma forma demonstrado na pergunta que está na nossa chamada da palestra. Qual o sentido da vida? Por que nós existimos? Enquanto o ser humano, aquele que busca não responder, ele será um eterno peregrino. Ele não vai encontrar um local para descansar a sua consciência. Ele estará sempre em busca. E é para esse tipo humano que se dirige às escolas espirituais. E lhe fala: há um outro elemento que precisa ser desperto dentro de você. E esse elemento, ele já está posto dentro de nós. Ele não nos pertence, ele não é posse de ninguém. Esse centro universal que está dentro de nós, ele corresponde também ao centro do universo, ao centro do nosso planeta, ao centro do nosso sistema solar, ao centro de nossa galáxia. Esse elemento, ele é universal. E é a partir dele que pode ser produzida toda uma mudança no sentido de desfazer tudo que foi construído por esse ser egocêntrico dentro de nós. E é claro que isso é um trabalho. Isso não é algo que vai acontecer de forma automática no ser humano. E é a isso que se dedica o trabalho de todas as escolas espirituais e, dentre elas, a Escola Espiritual da Rosa Cruz Aura. Amigos e amigas, nós não temos como uma abordagem como essa, num período de tempo tão curto como esse, e mesmo que ele fosse longo, abordar todos os detalhes desse processo. Nós gostaríamos apenas de indicar a existência desse processo e de que o elemento que nos inquieta é o mesmo elemento que pode resolver definitivamente, dar respostas a esse ser humano. E a esse trabalho a escola espiritual se coloca à disposição de todos aqueles que podem ver a partir desse elemento uma solução para a sua problemática pessoal, interior. Com isso, amigos, nós vamos encerrar essa nossa primeira parte e deixar que essa segunda etapa para um aspecto mais interativo, onde vocês poderão fazer perguntas ou colocações e, na medida da nossa condição, nós vamos tentar responder, tá bom?
Os nossos amigos que estão aqui do lado, na contra-regra, ficarão nos passando essas perguntas. E já temos algumas aqui e vamos procurar respondê-las. A Tatiana Esperança coloca a seguinte questão: preciso cortar esse laço kármico, pois sofro com meus laços, mas parece muito difícil. Tatiana, obrigado pela colocação, e sabemos que todos nós sofremos, né? Nesse sentido, nós somos irmãos também, né? No sofrimento. E não é simples romper com esses laços, não porque nós não os desejamos romper, mas porque esses laços, eles são vivos dentro de nós. E são vivos, e como seres vivos, eles querem se manter. E como nós, lutam pela sua sobrevivência. Esses laços kármicos, esses seres pensamentos, esses seres sentimentos que vivem no nosso campo de respiração, eles, de certa forma, constituem um obstáculo nessa nossa caminhada. E por isso que nós precisamos despertar um elemento que é além desses laços kármicos, que é esse elemento universal em nós, esse protoátomo, esse elemento universal que está dentro de nós. E esse elemento, para ser despertado, ele precisa de um campo de força, um campo de luz e um campo de vida que lhe é afim. Porque com nossos pensamentos, com os nossos sentimentos egocêntricos, nós não temos como tornar dinâmico esse elemento universal. Por isso que nos parece difícil, porque muitas vezes nós buscamos despertar esse elemento com as ferramentas que nos foram dadas, os nossos pensamentos, os nossos sentidos, a nossa volição e as nossas mãos. E, infelizmente, com esses elementos dominados pelo elemento kármico e pelo elemento sanguíneo, nós não temos como nos livrar dessa prisão que nós mesmos construímos. Tatiana, eu estou vendo aqui que você fez um outro comentário agora. Eu li um, depois estou lendo o outro, né? E você diz assim... E o pessoal está me contando que você fez primeiro esse que eu vou ler por último, mas sem problemas, acho que eles se completam, né? Você diz assim: em verdade, eu de verdade não consigo entender tanta falta de caráter e de humanidade do ser humano. E sofro com isso. Tipo mentiras, traição, egoísmo, ingratidão, tudo isso me afeta diretamente. E é isso mesmo. Mas nós não somos somente isso. Isso hoje é o que está mais manifestado dentro de nós. E nós temos como fazer parar essa roda viva. Mas isso requer um trabalho. Isso ninguém vai fazer por nós. Nós não podemos terceirizar esse trabalho. E como eu falei há pouco, é preciso de um campo gerado normalmente por um grupo de pessoas que tem esse mesmo anseio, que tem essa mesma sensação que você descreveu nessas duas colocações. Um grupo de pessoas que tem esse tipo de maturidade kármica, sanguínea,
ele é capaz de atrair para si o elemento necessário para dinamizar o outro em nós. Esse elemento que é além do ego, que é além dessa condição sanguínea. E isso é o que constitui esse anseio, quando é realizado, é o que constitui o campo de força, o campo de luz e o campo de vida de todas as escolas espirituais. E ele é capaz de progressivamente, quer dizer, sistematicamente, num trabalho contínuo, ir dinamizando o elemento universal em nós e fazendo com que o ser egocêntrico em nós vá se tornando silencioso, a partir do que nós chamamos do autoconhecimento. Porque, na verdade, nós ainda não conhecemos em sua plenitude como funcionam esses mecanismos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. E só quando conhecermos ele em sua plenitude, participando desse campo de força, desse campo de luz, é que poderemos começar a intervir em nosso próprio pensar, em nosso próprio querer, em nosso próprio sentir. E isso com o auxílio desse campo impessoal, desse campo que é gerado por todas as escolas espirituais. Obrigado, viu, Tatiana? A Meire Barbosa pergunta: qual a diferença da Rosa Cruz para a Rosa Cruz Áurea? Bom, eu não sei exatamente, Mary. Aqui, Rosa Cruz, você se coloca. Existem, na verdade, várias Rosa Cruzes com um segundo nome, né? E nós não vamos poder falar de outra que não seja a Rosa Cruz Áurea, né? Podemos dizer, sabemos que da existência de outras, várias outras. O que nós podemos dizer é que há, historicamente, algo que as liga, provavelmente, né? Alguma literatura, alguma pesquisa inicial, principalmente os manifestos Rosacruzes, que datam aí do ano de 1600, e que, para muitas Rosacruzes, são a base, vamos dizer, são a doutrina a qual elas se assentam. E muitas delas têm interpretações diversas e, principalmente, práticas para realizar aquilo que está proposto dentro daquela literatura, né? De como realizar esse processo alquímico dentro de nós. Então, eu sugeriria que você pesquisasse, né, em todas elas e procurasse descobrir o elemento que, vamos assim dizer, ressoa dentro de você como verdadeiro. Porque, Mary, esse elemento está dentro de nós. Essa verdade está dentro de nós e não fora de nós. E esse trabalho precisa fazer ressoar essa verdade que está dentro de nós. Então, cada um de nós vai ter uma sintonia com esses trabalhos. E é a partir dessa sintonia que o trabalho pode ser realizado. E é nisso que constitui a mudança do ser humano. Quando da sua pesquisa você perceber que aquele trabalho, a prática daquele trabalho, fez ressoar esse elemento universal dentro de você, escute o seu coração. E a partir daí, você poderá dar início a esse processo de transformação. E esse processo, ele inicia-se dentro do coração, porque esse elemento universal tem como porta de entrada no ser humano o coração. O nosso coração, ele tem uma formação adequada, tanto na sua estrutura atômica molecular, para receber os primeiros impulsos da outra natureza dentro de nós.
esses impulsos da outra natureza, da natureza que é perfeita, que é impessoal, que é universal, ele encontra em nosso coração a porta de entrada. E é a partir dessa porta de entrada que ele irradia para todo o corpo, através do nosso osso do externo, que também está na nossa região, nessa região, e que ressoa e que desperta na nossa glândula timo uma nova secreção, e a partir daí o ser humano começa a se fazer perguntas muito diferentes daquelas que ele faz para satisfazer simplesmente ao seu centro egocêntrico. E provavelmente todos nós que estamos nessa sala já fomos tocados por essa radiação que parte desse protoátomo e por isso estamos presentes nessa sala hoje. O que nós precisamos é dar continuidade, porque, a princípio, nós já fomos tocados. Todos nós já fomos tocados. Mas esse toque nos inquieta. É como um chamado. Mas, a partir desse chamado, nós precisamos iniciar, de fato, um processo de transformação, de transmutação, para, no momento seguinte, fazer o processo de transfiguração. E aí esse elemento universal em nós ganha a regência do nosso sistema. Ele é quem vai dar as rédeas, ele é quem vai dar o verdadeiro sentido de nossas vidas. Então, assim, voltando para a tua pergunta, a Rosa Cruz Áurea se dedica a esse processo, em tornar o elemento universal dinâmico dentro desse sistema humano que se tornou momentaneamente extremamente egocêntrico. O Marcos pergunta: a rosa do coração pode florir sem a colaboração do ego? Ou o ego pode ser aniquilado por essa força espírito? Marcos, obrigado pela pergunta. A rosa do coração precisa sim da colaboração do ego inicialmente. O ego é o único instrumento que nós temos. É com ele que nós estamos conversando hoje, né? Apesar de ele estar extremamente voltado para a sua autossatisfação, ao ser humano é dado esse elemento como um elemento consciente. E ele pode deixar de, vamos assim dizer, ser extremamente voltado apenas para si mesmo. Ele precisa colaborar inicialmente nesse processo, mesmo que depois, com o novo elemento, com o novo ser latente, o outro em nós, que virá a se desenvolver e substituir esse ego, ele precisa participar do processo inicial e colaborar. Se ele não fizer esse trabalho inicial, não conseguiremos realizar nada, porque nós precisamos dizer sim a esse processo. E é ele que vai dizer sim inicialmente. Mesmo sabendo que depois, ele, enquanto elemento, vamos assim dizer, pessoal, ele vai se perder. Mas ele vai se perder porque compreendeu que no que ele vai se tornar, né, é muito maior do que ele enquanto ser individual. É como se uma gota consciente fosse se juntar a um oceano. Porque enquanto gota separada, ela não significa nada. Mas em voltando à unidade e mantendo o seu estado de consciência, ele pode ser um colaborador na unidade. E é isso que nós precisamos voltar a ser. Um ser humano que
mantém algo da sua individualidade, mas dentro da unidade. E hoje o nosso ego trabalha na separatividade. E é isso que constitui a sua grande dificuldade, o seu grande problema. Então, nessa força que está contida nesse elemento universal, o ego será dissolvido enquanto um elemento centralizador. Mas ele terá que colaborar no processo inicial. E a Eliane Vaz nos relembra aqui um trecho bíblico que é muito verdadeiro naquilo que nós colocamos. Como disse o apóstolo Paulo, aquilo que não quero é o que faço. E aquilo que eu não quero, né, aquilo que eu desejaria fazer de bom, eu não consigo fazer. Essa é uma realidade, esse é o nosso grande sofrimento. O sofrimento daqueles que gostariam de realizar aquilo que é de melhor, né? Que gostariam de colaborar, de fato, com o processo iniciático. O Eliel Bermudas pergunta: essa felicidade, ou essa perfeição, né, Eliel, só é possível vencendo o eu inferior e o eu superior, tornando-se assim um ser neutro? Eliel, nós não entramos, assim, durante esse primeiro momento, nos aspectos do ser inferior e do ser superior. Mas provavelmente você deve ter visto isso em outras palestras, tem outras palestras que falaram que tem isso como tema e vale a pena aqueles que tiverem interesse assisti-las. Elas vão entrar em muito detalhe. Mas em linhas gerais, nós podemos dizer que nós temos esses dois seres dentro do que nós chamamos desse pequeno universo que somos nós. Um elemento inferior, essa consciência, vamos assim dizer, de vigília, essa que nós estamos conversando, e existe também uma consciência superior que está ligada aos aspectos sutis da nossa personalidade, né? Aos aspectos astrais, aos aspectos mentais. E é uma consciência que, de um modo geral, nós não temos um relacionamento com ela. Pelo contrário, ela exerce sobre nós uma influência, mas a consciência de vigília, de um modo geral, nem conhecimento dela tem. Mas é algo que precisará, dentro do processo de iniciação, de fato, ser superado. E o que você coloca aqui como o vencer desses dois elementos é tornar um elemento neutro, nós poderíamos ver assim, mas poderíamos dizer que esse novo ser, né, que virá a se manifestar, ele é um elemento impessoal, é um elemento que não é ligado necessariamente ao tempo, ele pode viver no tempo, mas ele é atemporal. Ele é um elemento que ele está acima da pessoalidade e da egocentricidade. E por isso nós falamos também no caminho do meio. Não que exista na nossa natureza, no bom e no mal, no feio e no bonito, algo que seja equilibrado, porque nós vivemos numa natureza dialética, onde esses extremos estão sempre se desequilibrando. O equilíbrio está na unidade. A unidade ela é neutra nesse sentido. Então, esse elemento universal em nós, ele, num processo iniciático, ele vai vencer esse eu inferior, essa consciência inferior, essa consciência do eu superior, mas ela é uma consciência que se distingue completamente desses elementos. Ela tem como base um elemento universal completamente distinto. E por isso que nós falamos em duas ordens de natureza. A natureza que gerou
esse ser pessoal, esse ser egocêntrico, ela tem uma determinada vibração, ela tem um determinado limite de consciência. E esse novo ser, ele supera completamente essas barreiras a qual nós estamos limitados. Então, nesse sentido, ele é um ser neutro, mas um ser consciente, muito mais consciente do que nós possamos de fato imaginar hoje. Tá bom? O Mauro Prando pergunta: esse campo, creio que você esteja se referindo a esse campo de força, de luz e de vida que nós nos referimos, né? Poderia ser simbolizado como a Arca de Noé? Sim, Mauro. Uma escola espiritual, ela é também chamada de uma nave, né? De uma arca. É um simbolismo. Nós estamos numa viagem. Todos nós somos viajantes do tempo. Viajantes do tempo para um mundo sem tempo, ou no qual o tempo precisa ser eliminado, né? A atemporalidade. E esse viajante, ele tem esse elemento dentro de si, mas com o estado de consciência que nós temos hoje limitado a esse campo dialético, nós não temos como ultrapassar esses limites. E é nessa arca, é dentro desse campo de força, que depois de um determinado momento se transforma em um campo de luz, e que com o passar da maturidade desse grupo transforma esse campo de luz em um campo de vida, é que os seus habitantes, aqueles que se decidiram participar e se deixar vivificar por esse campo, vão tornar possível que essa nova consciência nasça. Que essa nova consciência, que é atemporal, manifeste um novo estado de vida. E esse novo estado de vida é que tornará possível uma vida completamente diferente daquela que nós vivemos hoje. Porque toda a manifestação da vida que nós conhecemos hoje, ela existe porque o nosso estado de consciência a torna real. Se nós mudarmos o estado de consciência do ser humano dentro dessa arca, ele transformará também o campo de vida no qual ele reside. Porque estado de consciência é estado de vida. Amigos, nós estamos praticamente chegando ao final do nosso encontro de hoje. Nós temos aqui mais uma colocação, mais uma pergunta. Nós vamos colocá-la, vamos respondê-la, e em seguida nós vamos dar algum aviso, tá certo? Alguns avisos para vocês. A Eliana Vaz pergunta: a Tatiana disse, ser humano. Ao meu ver, estamos longe de ser humanos. Estaríamos corretos pensar isso? Eliana, com certeza nós podemos dizer que nós somos um projeto de ser humano ainda, né? O ser humano ainda está em formação. E nós poderíamos abordar isso de várias formas. Nós vamos apenas pegar um pequeno gancho para dar uma ideia disso que você está colocando de forma muito, muito correta, né? Porque, na verdade, nós não somos ainda um ser humano completo. O ser humano, ele está, na verdade, em formação. E nós estamos como que encalhados
numa dessas etapas. O ser humano possui um corpo físico, possui um corpo etérico e possui um veículo astral, e esses 3 veículos estão maduros. E nós possuímos um aspecto mental, um princípio de um corpo mental. E é com ele que nós estamos, por exemplo, conversando hoje, é com ele que nós nos relacionamos na nossa vida diária. Mas esse corpo, ele ainda não está na sua plenitude. E esse é um dos fatores que nos coloca prisioneiros desse campo de vida. Porque esse corpo, para ele se manifestar na sua plenitude, o ser humano precisa deixar de ser egocêntrico. A egocentricidade fez com que esse corpo, que tem a possibilidade de ser o intermediário entre uma vibração muito maior, que nós podemos dizer que é a vibração ou o aspecto espiritual do ser humano, ele vai ligá-lo aos 3 aspectos inferiores. Então, o aspecto do corpo mental superior do ser humano está em vias de se formar. E é ele, quando formado, que tornará possível que o projeto do ser humano cétuplo, perfeito, se realize. Então, nesse sentido, e nós não vamos entrar em profundidade agora nesse aspecto, mas é apenas para lhe te dar um elemento de que, de fato, nós estamos num projeto a ser realizado. Nós ainda não somos um ser humano completo, né? Então, foi muito legal essa tua colocação, porque nos dá também a dimensão de algo a vir a ser ainda. E, de fato, o ser humano ainda precisa completar todo o seu projeto. E está nas nossas mãos. Nós não temos como terceirizar. O processo foi feito até um determinado momento pelas forças que idealizaram o ser humano, que fizeram o projeto do ser humano. Mas a partir de agora, a partir do momento que o ser humano se tornou consciente e que a sua alma é concêntrica e que ele tem a percepção de todo esse conhecimento, é ele que tem que ser partícipe, ele tem que ser proativo no processo de complementar esse ser humano e sair do encalhe que nós estamos. Amigos, antes de encerrar, nós gostaríamos de dar alguns avisos para vocês. A Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea reserva também, amanhã, após essas palestras quinzenais, no dia seguinte, amanhã, a partir das 20 horas, a possibilidade de dar continuidade a aprofundar algumas questões que foram colocadas aqui para todos aqueles que queiram. Ela faz isso através de uma reunião via Skype. Então, todos vocês que têm o interesse de participar dessa reunião, vocês devem adicionar o seguinte endereço: virtual1.Rosa Cruz Áurea. Adicionem esse endereço no Skype de vocês e amanhã, a partir das 20 horas, vocês serão chamados a participar dessa reunião. Então, não sei se os amigos estão digitando aí esse endereço, mas é virtual1.Rosa Cruz Áurea. A Escola da Rosa Cruz Áurea também disponibiliza para vocês continuarem essa pesquisa, toda a sua literatura disponível no seu site para download gratuito. Então, vocês vão ter vários livros que vão tratar em profundidade esses temas que nós trabalhamos nas nossas palestras. E também informamos aos amigos que, caso vocês tenham interesse de aprofundar esses temas, vocês podem se dirigir aos nossos núcleos, aos nossos centros de conferências,
que estão mais próximos de vocês, que semanalmente, de um modo geral, nós temos contatos, esses encontros presenciais nesses lugares. Então procurem em nosso site as regiões onde esses núcleos existem, onde esses centros de conferências existem, e vocês poderão presencialmente também, de forma mais concreta, e conhecer mais de perto esse campo de força que nós falamos, esse campo de luz e esse campo de vida. E para aqueles que moram distante desses centros, nós disponibilizamos também, através do nosso site, cursos virtuais, onde vocês também poderão ter um grupo de colaboradores que poderão responder perguntas e participar dessas reuniões virtuais. Tá bom? Muito obrigado por terem participado dessas reuniões e ficamos à disposição de vocês para os próximos encontros e para qualquer tira-dúvida que vocês tenham com relação ao nosso trabalho. Muito obrigado e boa noite.